Ele era um jovem muito temente a Deus. Rezava fervoroso todos os dias, frequentava a igreja junto dos seus pais. Tinha muita fé. Conforme foi crescendo, passou a conviver com as pessoas, com as mais diferentes, amigos de todos os gostos e estilos, e acabou que algumas escolhas o fez afastar do que era quando mais novo. Não falava mais com Deus, nem lembrava na verdade. Sua fé praticamente deixou de existir ou foi colocada num plano completamente esquecível. Num dia, logo após sair do serviço, aceitou o convite e foi com alguns amigos num barzinho. Entre uma bebida e outra, decide ir ao banheiro. Quando foi subir a escada, se desequilibrou e caiu de uma altura mínima, 3 degrauzinhos só. Porém, para seu azar, bateu com a cabeça numa quina e apagou na hora. Quando acordou, estava no hospital, cercado pelos pais e irmãos, perguntando o que tinha acontecido. Eles contaram e na hora ele lembrou-se de tudo. Nesse momento, viu que sua mãe estava passando a mão em suas pernas, fazendo carinho, e percebeu que não estava sentindo nada. Tentou mexer e não conseguiu. Entrou em choque, desesperou, chorando, contou para a família. Quando seu pai disse que ele tinha perdido os movimentos das pernas e os médicos já haviam dito que dificilmente ele voltaria a andar. Gritando num choro dolorido, ele perguntava: Deus, por quê? Por que estou passando por isso? Tão jovem, não é possível. Como vou viver assim? Dias depois, já em casa, ele continuava com suas lamentações e seus pensamentos desesperados. E foi quando notou que havia voltado a falar tanto com Deus como fazia quando criança. Que havia passado um hiato gigante entre sua fase de pequeno até entrar na sua fase adulta, em que ficou distante completamente da fé. Quase 2 anos depois do ocorrido, ele nunca mais havia se afastado de suas orações. Ainda que tivesse tristezas por não andar e pelos médicos não darem nenhuma esperança, ele se agarrava numa fé gigantesca que um dia teria essa graça de novo. Numa viagem, junto de sua família, eles estavam num congresso de orações. Momentos de muitos louvores, pregações, estádio lotadaço, multidão, e todos arrepiados com a forte presença do Senhor que eles sentiam. Ele, no seu íntimo, de olhos fechados, cantava mais com o coração do que com os lábios. Sua alma parecia transcender aquele ambiente. Quando ele estava no auge da sua fé, sentiu como se alguém o pegasse entre os seus braços, o levantasse e colocasse de pé. Sentiu um queimor inexplicável no peito, e lá no fundo começou a ouvir a voz de sua mãe e do seu pai: milagre, 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 Senhor, nosso filho está de pé. Nesse momento, ele abre os olhos, vê de novo aquela multidão e seus pais, de braços abertos. Percebe que de fato não está mais na cadeira de rodas. Dá os 3 passos mais importantes da sua vida e se envolve aos abraços dos céus. Nunca mais esteve distante de Deus e passou a viver pelo mundo contando o seu testemunho de amor e fé. Tem horas que dói, tem dias, meses, talvez até anos, que você passa por tão doloridas provações.
Vive se perguntando do porquê de estar vivendo assim. Por estar enfrentando dificuldades extremas, não consegue entender, compreender por quê. Por quê? E aí, num belo dia, as coisas começam a ficar diferentes. As provações já não são mais como antes. Dias de glória surgem e você é convidado a viver uma vida nova. Muitas vezes são essas reviravoltas que passamos que precisamos mesmo para entender que não podemos ficar nunca distantes da fé de Deus, pois longe dele somos fracos, frágeis, suscetíveis. Junto dele somos fortes, campeões, imbatíveis. Hoje machuca, mas amanhã você será o ser humano mais feliz do mundo, por conhecer o verdadeiro amor. Agradeça e não deixe de crer. Pense nisso. Forte abraço. Ótimo sábado para você, para sua família. Que Deus nos proteja, que Ele nos permita viver mais um lindo e abençoado final de semana.